de A Sociedade do Anel, em que Boromir fala como é Mordor, quando ele e os demais participantes do conselho debatem o que deve ser feito do Um Anel de Sauron. As palavras do homem sobre o local não são nem um pouco convidativas, e com a descrição dele, Mordor é um destino a se evitar absolutamente. Então, hoje vamos mergulhar no coração dessa terra sombria para entender como seria atravessar seus campos vulcânicos, desviar de seus perigos e enfrentar os servos do Senhor do Escuro. Fique comigo até o final desse vídeo. Imagine-se em um lugar onde o ar as sombras parecem vivas e cada passo ameaça ser o último. Esta é Mordor, que em Sindarin quer dizer Terra Negra. Olhando para a geografia do local, Mordor era protegida de 3 lados por cadeias de montanhas, as Eredlithwi no norte e as Efelduaf no oeste e ao sul. Havia também a passagem de Morgul, que ligava o Vale de Morgul em Ithilien, o qual era guardado pela cidade de Minas Morgul, a Mordor através das Efelduaf. Cirithungol, uma passagem mais alta e difícil, era guardada pela aranha gigante Shelob e pela torre de Cirithungol. Outra fortaleza conhecida era o velho castelo de Durthang, no norte das Efelduaf, uma das muitas fortalezas orcs que se aglomeravam ao redor do Vale de Udum. No canto noroeste de Mordor, o Vale Profundo de Udum era a única entrada para grandes exércitos, e foi lá que Sauron construiu o Portão Negro de Mordor. Em frente ao Portão Negro ficava a Dagorlad, também conhecida como a Planície da Batalha da Última Aliança, onde Sauron foi, séculos antes, derrotado na Segunda Era. A principal fortaleza de Sauron, Barad-dûr, ficava no sopé das Eredlithwi. A sudoeste de Barad-dûr ficava o árido planalto de Gorgoroth e a vulcânica montanha da Perdição, também chamada de Orodruin. A leste ficava a planície de Lith-lad. As terras nas partes ocidentais de Mordor eram em grande parte inférteis, produzindo apenas espinheiros esparsos. Porém, a parte sul de Mordor, Nûn, era um pouco mais fértil e úmida, tanto que até existia um mar dentro dela. Nûn tornara-se um tanto fértil porque as cinzas sopradas do Monte da Perdição deixaram seu solo rico em nutrientes, permitindo assim a agricultura em terra firme. Infelizmente, o mar interior de Nûn era salgado, não de água doce. A temida Terra de Sauron era um reino de terror moldado para quebrar o corpo e a mente dos desavisados. Mas o que exatamente torna Mordor tão mortal? Segundo as palavras de Boromir no filme, ninguém simplesmente vai entrando em Mordor. Seus portões negros são guardados por mais do que apenas orcs. Lá existe um mal que nunca descansa. O Grande Olho está sempre vigilante. É um descampado árido, infestado por fogo, cinzas e pó. O próprio ar que se respira é um gás venenoso. Nem com 10.000 homens poderia fazer isso. É loucura. Bem, o problema com Mordor não era apenas a terra propriamente dita, apesar dela ter uma geografia um tanto quanto difícil e ameaçadora, mas seu maior problema residia principalmente no senhor daquela terra, Sauron. Apenas algumas vezes na história alguém ou alguns dos povos livres chegaram a entrar naquela terra. Os aliados na Guerra da Última Aliança, Gollum, os aliados de Sauron, como os orientais, os sulistas e os Variags, Aragorn, que em algum momento não chegou a entrar em Mordor propriamente dita, mas aproximou-se das Montanhas da Sombra e de suas fronteiras. E por último, Frodo Bolseiro e Samwise Gamgee, que se infiltraram naquela terra para destruir um anel. Para entendermos melhor, caminhar por Mordor não era apenas algo desafiador, mas era também uma batalha constante contra o ambiente. O terreno era dominado por campos de cinzas, rochas afiadas, calor escaldante emanado pelo Monte da Perdição, o vulcão ativo que era o coração dessa terra, além de rios de rocha fundida que saíam das fendas de sua encosta. Não havia vegetação nem fontes naturais de água limpa, tornando a sobrevivência uma questão de horas para os despreparados.
De maneira geral, o solo de Mordor era traiçoeiro, repleto de fendas ocultas e fluxos de lava que podiam engolir um viajante desatento. A poeira e a fumaça no ar dificultavam a respiração, e os céus eram sempre escuros, obscurecendo a luz do dia. Nesse cenário, cada passo era uma luta contra a exaustão e o desespero. Em O Retorno do Rei, encontramos o texto que nos explica bem o que Sam encontrou quando havia cruzado o limiar de Mordor e, retirando o anel do dedo, parou para olhar para aquela terra à sua frente. Seu olhar deparou com uma terra dura, cruel e amarga. Diante de seus pés, o maciço mais alto das Efelduaf caía vertiginosamente em grandes penhascos para dentro de uma grande vala que do outro lado subia num outro maciço, muito mais baixo, com uma borda chanfrada e denteada, com rochedos semelhantes a presas que se sobressaíam negras contra um fundo de luz vermelha. Era o sinistro Morgai, o círculo interno das fronteiras da terra. Muito além dele, mas quase em linha reta, através de um amplo lago de escuridão salpicado por pequenas fogueiras, havia um grande clarão de fogo. Dele subia, em enormes colunas, uma fumaça em torvelinhos, de um vermelho empoeirado na parte inferior, negra na parte de cima, onde se misturava a abóbada ondulada que toldava toda aquela terra maldita. Se esse ambiente não for suficiente para desencorajar um intruso, as coisas sempre podem piorar um pouco mais, pois Mordor era o lar de legiões e mais legiões de orcs e outras criaturas mortais. Essas patrulhas não eram apenas de vigilantes, elas caçavam qualquer presença inimiga com ferocidade. Os orcs eram brutais, organizados e conheciam cada canto de Mordor como a palma da mão. Além deles, trolls de guerra gigantescos e implacáveis também serviam a Sauron e perambulavam por suas terras. Existiam ainda outros seres mais sombrios, como o próprio rei dos Nazgûl e seus espectros, que vagavam pelas fronteiras e vigiavam Mordor com olhos que nunca se fechavam. Em Mordor, a ideia de passar despercebido era quase um sonho impossível. Além de guardiões visíveis, ainda existiam aqueles invisíveis, como as 2 sentinelas na torre de Cirithungol. "Vamos lá, seu preguiçoso miserável!" exclamou Sam para si mesmo. "Agora, vamos!" Sacou ferroada e correu na direção do portão aberto. Mas, no momento em que estava prestes a passar embaixo do grande arco, sentiu um choque, como se tivesse batido contra alguma teia, como a de Laracna, mas desta vez invisível. Não conseguia enxergar obstáculo algum, mas algo forte demais para que pudesse superar pela força de sua vontade, barrava-lhe o caminho. Olhou ao redor e então, dentro da sombra do portão, viu as 2 sentinelas. Eram como grandes figuras sentadas em tronos. Cada uma tinha 3 corpos unidos e 3 cabeças olhando para fora e para dentro e através do portão. As cabeças tinham caras de abutres e em seus grandes joelhos descansavam mãos em forma de garras. Pareciam ter sido entalhadas em enormes blocos de pedra, imóveis e, apesar disso, estavam vigilantes. Algum espírito terrível de vigilância maligna morava nelas. Conheciam quem era um inimigo. Visível ou invisível, ninguém poderia passar despercebido. Proibiram sua entrada ou sua fuga. Isso nos leva a outro ponto de dificuldade para atravessar as terras de Sauron. Além das ameaças físicas, Mordor era cercada por uma constante vigilância mágica, como as próprias sentinelas em Cirithungol. Mas havia ainda a Torre de Barad-dûr, onde residia o olho de Sauron, que tudo via e perscrutava. Seu olhar incansável varria as terras em busca de qualquer intruso e bastava um momento de descuido para ser detectado. Então, como Frodo e Sam passaram despercebido? Você pode estar se perguntando. Bem, há um contexto importante que precisamos falar para entender o porquê dos hobbits conseguirem atravessar Mordor. Após Sauron ter sido desafiado por Aragorn através da Palantir, e ter perdido a batalha mental para o herdeiro de Isildur, isso o convenceu que, de fato, Aragorn estava agora em posse do Um Anel e que, por isso, o homem estava demasiadamente confiante, arrogante e certo da vitória.
E foi isso que realmente ajudou Frodo e Sam como seus amigos queriam, pois, convencido disso, para capturar o anel que naquele momento parecia estar bem perto, com um homem diante do Portão Negro, Sauron ignorou os relatos de um estranho invasor que veio através de Cirithungol. Ignorando Frodo, sua ordem foi apenas a de capturar o colete de Mithril para mostrá-lo e chocar seus inimigos durante a negociação do portão com o Boca de Sauron. Resumindo, Sauron pensou que Frodo fosse apenas um simples espião, não alguém em posse do Anel. Sauron, ao enviar suas forças em direção ao Portão Negro, sem manter nenhuma segurança interna, permitiu que Sam, Frodo, o Anel e Gollum alcançassem o Monte da Perdição. Existem também rumores de que certas áreas de Mordor eram amaldiçoadas, afetando a mente dos viajantes, enchendo-os de pavor e confusão. O próprio Gandalf rejeitou a ideia de atacar em Mordor por Minas Morgul, adentrando pelo vale adiante, justamente porque ele sabia que ali os homens vivos se voltariam para a loucura e o terror. Isso nos leva, por último, à jornada de Frodo e Sam, propriamente dita, pois o único vislumbre que temos sobre como seria a travessia de Mordor é a jornada dos dois, e mesmo eles, guiados por Gollum, com muito custo sobreviveram. Naquela altura da jornada, ambos sofreram com a falta de comida e água, e a tensão constante e o peso do Um Anel quase os destruíram. Frodo ficou fisicamente debilitado, e quanto mais perto ele chegava do local da Forja do Anel, pior ficava o seu estado. Chegou a última etapa da viagem para Orodruin, que foi um tormento maior do que Sam jamais sonhara poder suportar. Sentia dores, e sua boca estava tão ressecada que ele não conseguia sequer engolir um bocado de comida. Tudo continuava escuro, não apenas por causa da fumaça da montanha. Parecia haver uma tempestade se aproximando, e na distância, a sudeste, havia um faiscar de relâmpagos sob os céus negros. Pior de tudo, o ar estava cheio de vapores. Respirar era difícil e doloroso, e os dois foram dominados por uma tontura, de modo que cambaleavam e frequentemente caíam. E mesmo assim, sua força de vontade não cedeu, e eles avançavam com esforço. Como podemos ver, mesmo que Sam estivesse em melhores condições físicas e mentais que Frodo, ainda assim, ele teve que suportar um desgaste inimaginável. O que torna essa história ainda mais impressionante é que ambos sobreviveram onde muitos guerreiros experientes teriam falhado. Mordor não era apenas um teste de força física, mas um campo de batalha para a alma e para a mente. Bem, depois de vencerem todas essas dificuldades e chegarem à Montanha da Perdição, Frodo e Sam, após destruírem um anel, tiveram de lidar com a erupção final do vulcão e por muito pouco não morreram. Assim, após a derrota final de Sauron, Mordor tornou-se quase vazia novamente, pois os orques dentro dela fugiram ou foram mortos. Finalmente, limpa da presença destruidora de Sauron, Mordor foi dada aos inimigos derrotados de Gondor como um reparo. Esses inimigos que se renderam, na verdade, se tratavam de escravos libertos que antes eram forçados a cultivar a terra de Númenor para alimentar os exércitos de Mordor. Como vimos, caminhar por Mordor seria para qualquer pessoa um pesadelo. Entre o terreno inóspito, as criaturas assassinas e a vigilância implacável de Sauron, a sobrevivência seria quase impossível. Mas é exatamente essa combinação de perigos que torna a jornada de Frodo e Sam tão lendária. Eles não apenas enfrentaram a morte em cada passo, mas também superaram o próprio terror que Mordor representa. Certamente, a jornada dos hobbits foi a mais difícil, mas todos concordamos que os pequenos fizeram um ótimo trabalho. Mas e você? Acha que conseguiria atravessar essa terra sombria? Deixe nos comentários o que você faria para sobreviver em Mordor e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias. Por hoje é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu!
O despertar acidental do Balrog no reino anão de Khazad-dûm, nas Montanhas Nevoentas, foi um evento catastrófico para os anões da linhagem de Durin, pois eles acabaram ficando sem lar e foram forçados a abandonar seu grandioso e poderoso reino, deixando-o agora como casa não só para o Balrog, mas também para os orcs e outras criaturas malignas que passaram a infestar a cidade anã. Eu quero ver com você hoje o destino da cidade e dos anões exilados após a trágica queda de Khazad-dûm. Te convido a me acompanhar até o final desse vídeo. A queda da maior e mais famosa mansão dos anões ocorreu no ano de 1981 da Terceira Era. A cidade em si já era milenar, pois ela foi fundada pelo ancestral daquela linhagem, o anão Durin I. A cidade resistiu aos males de Sauron ainda na Segunda Era, e nem mesmo ele foi capaz de tomar aquele reino para si, visto o quão forte e difícil de se invadir ele era. Mas, em algum momento que não sabemos ao certo, fugindo da Guerra da Ira e da destruição das Thangorodrim provocada pelo exército do Oeste, no final da Primeira Era, o Balrog de Morgoth se infiltrou pelos túneis abaixo das raízes da terra, nas Montanhas Nevoentas, e ali se escondeu por muito tempo. E poderia até ser que ele nunca fosse descoberto, não fosse pelas demasiadamente profundas escavações dos anões, embora possa ser que ele já estivesse desperto pela malícia de Sauron, que, nesta época, estava agitando todos os seres malignos da Terra-média. Logo, o Balrog só deu as caras em Khazad-dûm porque os anões realmente aprofundaram sua busca por Mithril até o ponto de chegarem às raízes da montanha. Foi provavelmente por conta dessas escavações que eles construíram a Escada Interminável, uma escada que, segundo Gandalf, ia desde a última masmorra até o pico mais alto da montanha, ascendendo numa espiral ininterrupta de muitos milhares de degraus, até finalmente atingir a Torre de Durin, entalhada na rocha viva de Zirak-Zikil, o pináculo do Pico de Prata. Assim, por um ano após o despertar do Balrog nas profundezas, evento que matou o rei Durin VI, os anões ainda conseguiram viver em Khazad-dûm, mas em 1982 o Balrog subiu para a cidade, abandonando as profundezas, e o filho de Durin VI, Nain I, foi morto pelo Balrog, e a convivência com aquele demônio ficaria agora insustentável. Então, os anões foram forçados a abandonar seu reino nas montanhas e Khazad-dûm passou a ficar conhecida como Moria, que em Sindarin quer dizer o Abismo Negro ou Poço Negro. O Balrog, por sua vez, ficou conhecido como o Flagelo de Durin ou a Ruína de Durin. E por muito tempo, os anões em si não sabiam que aquele ser se tratava de um Balrog de Morgoth. Portanto, o povo anão não sabia a natureza da Ruína de Durin. Os anões que sobreviveram àquela catástrofe fugiram, deixando para trás as riquezas e memórias de seu passado glorioso em Moria. Eles então se dispersaram, criando novos lares nas regiões montanhosas da Terra-média. A maioria do povo de Durin escapou para o norte, onde, em 1999 da Terceira Era, Thrain I estabeleceu uma nova capital em Erebor, tornando-se o rei sob a montanha, e lá ele encontrou a Pedra Arken, o coração da montanha. Durante a Paz Vigilante, período que compreende os anos de 2063 a 2460, a maioria dos Barbas Longas se reuniu nas Montanhas Cinzentas, e o rei Thorin I deixou Erebor em 2210 e viajou mais para o norte para se estabelecer lá também. Por um tempo, eles prosperaram ali, pois as Montanhas Cinzentas eram ricas. Mas, infelizmente, havia dragões nos desertos ao norte das Montanhas Cinzentas, e em 2570 eles começaram a fazer guerra contra o povo de Durin. O conflito chegou ao clímax em 2589, quando o rei Den I e seu segundo filho, Fror, foram mortos por um grande dragão frio do lado de fora de seu salão. Logo depois, a maioria do povo de Durin deixou as Montanhas Cinzentas com Gror,
o terceiro filho de Den I, levando muitos seguidores para as Colinas de Ferro em 2590. No mesmo ano, o primeiro filho e herdeiro de Den I, Thror, com seu tio Bórin e o restante dos Barbas Longas que partiram, retornaram a Erebor. Thror trouxe de volta para Erebor a Pedra Arken, e lá eles prosperaram, conquistando a amizade de todos os homens próximos, comercializando minérios com seus parentes das Colinas de Ferro. No entanto, notícias da riqueza de Erebor se espalharam e chegaram aos dragões, e em 2770, Smaug desceu repentinamente sobre a montanha e a saqueou. Embora muitos anões tenham sido mortos, muitos escaparam também, e entre esses estavam o rei Thror e sua família. Os anões, novamente sem lar, seguiram para o sul em uma longa peregrinação sem destino. A maioria do remanescente de Erebor, no entanto, seguiu para o leste, para as Colinas de Ferro. Os seguidores de Thror, então, se estabeleceram na Terra Parda, ao sul das Montanhas Nevoentas. E anos depois, Thror, agora velho, pobre e desesperado, resolveu partir com apenas um companheiro, Nar, para, segundo ele, ver o que poderia encontrar. Antes de partir, ele deixou com seu filho, Thren, o último grande tesouro que ainda possuía, o último dos 7 anéis. Thror não revelou ao filho, mas sua intenção era ver o que podia encontrar em Moria. E aqui pode ser que ele estivesse apenas perturbado pela idade e pela tristeza dos anos de pobreza e exílio de seu povo, bem como poderia estar sendo influenciado por seu anel a ir buscar a própria destruição, já que agora o senhor daquele anel, Sauron, estava de novo desperto. Assim, com Nar, Thror chegou ao portão leste de Khazad-dûm e entrou como um herdeiro retornando a seus aposentos. Por dias, Nar esperou escondido do lado de fora até que o corpo de Thror foi jogado dos portões, decapitado pelo orc Azog, que disse a Nar para avisar seus parentes para nunca mais retornarem a Moria. O anão, muito triste pela morte do herdeiro mais velho de sua raça, voltou para Thren para relatar o que havia acontecido a seu pai. Agora rei e cheio de raiva, Thren II enviou uma mensagem a todas as casas dos anões para se prepararem para a guerra, e assim começou a guerra entre os anões e os orcs, que foi longa e mortal. Em 2793, os anões reuniram uma grande hoste. O povo de Durin e grandes forças das outras casas estavam prontos para lançar uma guerra de vingança. Por 6 anos, de Gundabad até o rio de Lys, eles saquearam e atacaram todas as habitações dos orcs que puderam encontrar, derrotando os orcs por meio da força, armas incomparáveis e ira ardente. E os anões caçavam Azog de caverna em caverna. Por fim, em um dia escuro de inverno, em 2799, a tropa dos anões chegou a Azanubzar e encontrou uma grande tropa de orcs esperando por eles. Sem se deixarem intimidar, os anões, liderados por Thren II, fizeram seu ataque, começando a Batalha de Azanubzar. Essa batalha final, os anões também venceram, mas a um grande custo. No final, Azog também foi decapitado, mas não pelo filho de Thror, mas sim pelo sobrinho em 2º grau dele, Ben, Pé de Ferro. Thror foi finalmente vingado, e Thren cogitou retomar em Khazad-dûm. Mas Pé de Ferro revelou o que ele viu quando entrou brevemente pelos portões da cidade, atrás de Azog. A ruína de Durin ainda permanecia ali, e sabiamente, Den disse a Thren: "O mundo deve mudar e algum outro poder que não é o nosso deverá vir antes que o povo de Durin entre de novo em Moria." Isso foi o suficiente para os anões não insistirem na ideia. Com o fim da guerra, os anões se dispersaram e voltaram às suas terras. Den retornou com seu contingente para as Colinas de Ferro. Thren II, com Thorin, seu filho, Balin, Glóin e outros de seus seguidores retornaram à Terra Parda. Logo, porém, eles se desenraizaram e vagaram em Eriador até se estabelecerem no norte das Montanhas Azuis, além de Lûn. Lá,
eles prosperaram e cresceram novamente em número lentamente. Tendo herdado o último dos 7 anéis dos anões, Thrain II decidiu retornar a Erebor em 2841, pois assim como seu pai, ele começou a ficar inquieto e desejoso por ouro, e isso em parte era algo incitado pelo anel. Mas enquanto viajava, ele e seus companheiros foram perseguidos pelos servos de Sauron. Assim, em 2845, Thrain foi capturado e aprisionado em Dol Guldur. Em 2850, Gandalf o encontrou e recebeu a chave de Erebor, mas o último dos 7 anéis havia sido tomado e Gandalf não conseguiu resgatar o anão a tempo. Gandalf permaneceu por um tempo com a chave e o mapa de Erebor, até que um dia, Thorin o procurou e encontrou para solicitar seu conselho e ajuda para lidar com Smaug e retornarem a Erebor. Assim, eles iniciaram a demanda de Erebor. Após vencerem muitas dificuldades e perigos, o plano deu certo e Smaug foi morto, mas na subsequente Batalha dos 5 Exércitos, Thorin Escudo de Carvalho foi morto. No entanto, seu primo Den, Pé de Ferro, que liderou um contingente de anões na batalha, entrou em Erebor e restaurou o reino sob a montanha, tornando-se o Rei Den II. Mesmo tendo retomado Erebor, a lembrança de Moria não havia sido abandonada pelos anões. Embora as riquezas de Erebor tivessem tornado os anões prósperos novamente, uma estranha escuridão surgiu entre o povo de Erebor e rumores cresceram de riquezas ainda maiores em outros lugares. Principalmente entre estes, cresceu a ideia de que o povo de Durin agora tinha força e número suficiente para retornarem a Khazad-dûm. E assim, o anão Balin decidiu encabeçar essa missão, e muitos outros então decidiram viajar com ele de volta a Moria para uma recolonização. Apesar do rei Den não achar isso uma boa ideia, ele deu permissão a Balin e seus seguidores para fazer a expedição em 2989 da Terceira Era. Eles esperavam recuperar os tesouros de Moria, e Balin também esperava encontrar o Anel de Thror, o qual ele presumia ter sido perdido com Thror. Mas, como falei há pouco, na realidade, Thror havia passado este anel a seu filho Thrain, antes de sua fatídica busca para retomar seu reino. Por fim, Balin e seus seguidores chegaram e entraram em Moria, mas tiveram de lutar com muitos orcs antes disso. Mas os anões subsequentemente tomaram o Portão Leste e o primeiro salão. Depois disso, os anões continuaram sistematicamente tomando as partes orientais da cidade, que incluíam principalmente o 21º salão. A colônia também conseguiu encontrar muitos tesouros antigos, como mithril, ouro, o machado de Durin e um elmo. Balin então estabeleceu seu trono na Câmara de Mazarbul, proclamando-se Senhor de Moria, já que a colônia era pequena demais para ser considerada um reino. Assim, Balin era apenas senhor e não rei de Moria, mesmo que ele fosse da linhagem real. Por 5 anos, a colônia de Balin explorou e prosperou, até mesmo enviando mensageiros a Erebor para informar seus parentes sobre seus feitos. Porém, tudo mudou em 10 de novembro de 2994, pois, tendo saído pelos portões leste, Balin, enquanto olhava no lago Keled-Zaram, um arqueiro orc atirou uma flecha que o atingiu fatalmente. Os anões mataram o arqueiro, mas muitos outros orcs surgiram atrás dele e iniciou-se uma curta batalha. Com o corpo de Balin resgatado, os anões sobreviventes recuaram para o primeiro salão e barraram o portão leste. Porém, a ponte de Khazad-dûm, aquela mesma de onde Gandalf caiu, foi capturada junto com o segundo salão. Oin aparentemente liderou um grupo para o oeste, esperando encontrar e escapar pelas portas de Durin, mas o vigia na água o matou e apenas 4 retornaram. Encurralados, os anões restantes, com Ori, recuaram para a Câmara de Mazarbul, onde colocaram o corpo de Balin em uma tumba. Lá, Ori escreveu as últimas páginas do livro de Mazarbul, antes que ele e os últimos anões restantes perecessem em uma resistência final. Infelizmente, o destino trágico da colônia de Balin só seria conhecido anos depois.
Depois de não receber notícias da colônia por 25 anos, os anões de Erebor ficaram preocupados com o destino de seus parentes. Como resultado, Den Pé de Ferro enviou Glóin e seu filho Gimli para Valfenda para buscar notícias sobre a colônia e conselhos de Elrond. Gimli finalmente soube do destino da colônia quando cruzou o Reino Anão com a Sociedade do Anel, e tendo entrado na Câmara de Mazarbul, eles encontraram o relato dos últimos momentos dos anões registrado no livro. Mais tarde, Gimli relatou o destino de seus parentes ao novo rei, Thorin Elmo de Pedra. Apesar desse triste fim de Balin e daqueles que o acompanharam, o povo de Durin se fortaleceu em Erebor, até que durante a Guerra do Anel, seu reino e o reino de Vale foram atacados pelas forças do norte de Sauron. Na batalha, em 3019, o rei Den II foi morto e depois disso a montanha foi sitiada. Após a notícia da queda de Sauron, no entanto, os sitiados derrotaram o exército de Sauron e o filho de Den, Thorin III, Elmo de Pedra, tornou-se o novo rei sob a montanha. Nessa mesma época, Moria foi finalmente livre da ruína de Durin, quando, na passagem da Sociedade do Anel, Gandalf lidou com o Balrog e o matou. Por muito tempo, antes do Balrog ser destruído, surgiram lendas sobre a restauração de Moria, mas poucos anões ousavam enfrentar o poder sombrio do Balrog. Essa situação mudou quando Durin VII, um descendente da linhagem real, foi profetizado como o anão que finalmente retornaria a Moria e expulsaria as forças sombrias que a ocupavam, pois mesmo que Gandalf tivesse derrotado o Balrog, Moria ainda permaneceu um lugar de criaturas malignas até a Quarta Era. Embora pouca informação seja dada, a retomada de Khazad-dûm por Durin VII parece ter ocorrido algum tempo depois do ano 171 da Quarta Era. Como o rei do povo de Durin, ele liderou um retorno final à cidade e foi bem sucedido. A casa de Durin reivindicou sua herança e os martelos soaram novamente em seus grandes salões sob as montanhas sombrias até que a raça dos anões terminou. Assim, o destino dos anões após a queda de Moria é uma jornada marcada pela perda, pela luta para preservar sua identidade e pela esperança de um renascimento, guiado pela profecia e pela determinação de Durin VII. Esse final otimista e a restauração de Moria trazem uma mensagem poderosa sobre a perseverança e a capacidade dos anões de superarem as adversidades, reforçando o papel deles como uma raça resistente e poderosa na Terra-média. Por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa história e se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e valeu! Quando pensamos em O Senhor dos Anéis ou O Hobbit, é quase impossível não visualizar as icônicas adaptações cinematográficas dirigidas por Peter Jackson. No entanto, apesar do sucesso estrondoso dos filmes, muitos personagens do universo criado por J.R.R. Tolkien nunca chegaram às telonas. Neste vídeo, vamos ver 5 personagens esquecidos, qual a sua importância na narrativa original, e por que eles acabaram ficando de fora das adaptações. Se você é um fã das obras de Tolkien e quer conhecer mais sobre esse tema, prepare-se para descobrir as histórias que ficaram nas sombras. Por isso, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começar pelo personagem cujo corte dos filmes é o mais evidente para quem leu os livros, Senhor Tom Bombadil. Eu não vou me alongar muito sobre esse personagem, pois eu fiz um vídeo recentemente sobre este assunto, o qual você pode ver aqui neste card. Certamente, Tom é um dos personagens mais notáveis que não apareceu nas adaptações de O Senhor dos Anéis. Presente no livro A Sociedade do Anel, Tom Bombadil é um ser misterioso e alegre que resgata Frodo e seus amigos de uma situação perigosa na Floresta Velha, quando os hobbits são aprisionados pelo Velho Salgueiro.
Tom os resgata e os leva para sua casa, onde os hobbits conhecem sua esposa, Frutadouro, e ali passam alguns dias, antes de partirem pelas colinas dos túmulos, rumo a Bree. Tom é uma figura enigmática, imune ao poder do Um Anel e com uma conexão profunda com a natureza, o que desperta muita curiosidade sobre quem ele é de verdade. E mesmo no livro, Frodo faz esta pergunta e recebe uma resposta inconclusiva de Frutadouro sobre a verdadeira natureza de Bombadil. Nos filmes, a razão pela qual Tom não aparece é simples. Sua participação não faz a história avançar. O capítulo de Tom Bombadil é uma espécie de pausa lúdica nos livros, a qual pouco se conecta com o restante da história, que virá logo a seguir. Peter Jackson, então, decidiu deixar Tom Bombadil de fora dos filmes, considerando sua presença como uma distração do enredo principal, além dele ser extremamente difícil de se traduzir para o cinema sem interromper o ritmo da narrativa. Outro personagem importante que não faz sua aparição nos filmes é Glorfindel, o poderoso elfo que desempenha um papel relevante na obra de Tolkien, principalmente na Primeira Era. Diferentemente do que vemos no filme, em A Sociedade do Anel, é Glorfindel quem vem em auxílio de Aragorn, os hobbits e Frodo, após este ser esfaqueado por uma lâmina Morgul dos Nazgûl. Glorfindel é enviado até eles por Elrond, que havia recebido mensageiros élficos, dizendo que os 9 estavam para lá e para cá nas regiões do condado e pela estrada leste-oeste. Glorfindel então acha os 5 perto dessa estrada e os auxilia no caminho até Valfenda. Uma diferença crucial entre o filme e o livro é que Glorfindel não necessariamente cavalga com Frodo em seu cavalo, Asfalov, mas já perto do Val de Bruinen, quando percebe que os Nazgûl estão demasiadamente perto deles, Glorfindel ordena que Asfalov cavalgue o mais rápido que puder até o Val, enquanto eles seguem atrás. Frodo assim seguiu sozinho e agarrado à crina do cavalo, e ele era perseguido não apenas por cavaleiros que vinham atrás, mas também por mais cavaleiros à sua frente. Foi Glorfindel que, depois de Frodo atravessar o Val, em uma enchente no rio em forma de cavalos descer, que força os outros 6 cavaleiros que ficaram às margens do rio a entrar na enchente e assim serem varridos pelo rio e levados para longe de Frodo e do Anel. Glorfindel manifestou um grande poder ao fazer isso, e até mesmo sua descrição no livro mostra que este elfo é um ser elevado, de aura brilhante em sua volta, a qual reluzia na escuridão, e de voz musical, como somente os elfos na Terra-média são. Nos filmes, essa cena é adaptada para incluir Aruman, aumentando sua presença na história e criando um vínculo emocional mais forte com Aragorn e o público. Glorfindel, no entanto, é um dos heróis mais antigos da Terra-média, tendo lutado contra um Balrog em Gondolin na Primeira Era. Sua exclusão do filme pode ser vista como uma tentativa de simplificar a narrativa, focando nos personagens principais. Eu já ouvi dizer que este elfo que aparece atrás de Elrond na cena da coroação de Aragorn no terceiro filme seria Glorfindel, mas eu realmente não achei o nome dele nos créditos do filme, então não tenho certeza que esse elfo seja Glorfindel, mas seria interessante se fosse. Um personagem secundário, mas intrigante, é Radagast, o Castanho. Embora ele apareça brevemente na trilogia O Hobbit, sua presença em O Senhor dos Anéis é praticamente inexistente, então faz sentido ele não aparecer na primeira trilogia lançada. Na verdade, até mesmo no livro O Hobbit, ele não aparece necessariamente, mas é apenas mencionado por Gandalf. Radagast é um dos 5 Istari, a Ordem dos Magos, e é como Gandalf e Saruman, enviados à Terra-média para auxiliarem os povos livres no combate a Sauron. Radagast é descrito como um amante da natureza e dos animais, vivendo em isolamento na floresta de Rosgobel. Na trilogia de filmes de O Hobbit, Radagast aparece bastante até, e tem um papel importante em identificar que poderes malignos haviam tomado conta de Dol Guldur. Sua caracterização é considerada um pouco exagerada demais por alguns fãs, e de fato eu acho que ele poderia ter sido melhor adaptado, sem tantas excentricidades.
Ainda assim, Radagast é muitas vezes esquecido tanto nos livros quanto nos filmes. Sua ausência completa nas adaptações de O Senhor dos Anéis pode ser explicada pelo foco nos personagens centrais e pela complexidade de incluir uma subtrama envolvendo mais um mago. Há também os personagens que, embora não tenham sido cortados, tiveram suas participações reduzidas ou modificadas significativamente. Um exemplo disso é o elfo Gildor Inglorion, um elfo Noldorin da Casa de Finrod, que encontra Frodo e seus companheiros ainda na Floresta do Condado, quando Frodo já estava tentando partir e estava sendo perseguido pelos Cavaleiros Negros. Na Terceira Era, por vezes, múltiplas companhias élficas cruzavam o condado em direção ao oeste, muitas vezes para irem até Elostirion, uma das Torres Brancas das Colinas das Torres, de onde eles podiam ver o longínquo oeste através de uma Palantir. No dia 24 de outubro de 3018, um grupo de elfos passava pelo condado e eles estavam cantando. E sem que Gildor soubesse, a cantoria dos elfos afastou um cavaleiro negro que estava procurando pelos hobbits na estrada. Quando passaram por eles, Gildor foi o último, e ao ver Frodo, ele o cumprimentou, para sua surpresa. Gildor inicialmente pretendia que os elfos se despedissem dos hobbits e continuassem seu caminho, até que Pippin falou dos cavaleiros negros, os perseguindo. Ao ouvir isso, ele convidou os hobbits a se juntarem a eles, embora não fosse seu costume. Ele se alegrou após ouvir a saudação em Quenya de Frodo e lhe deu o título de amigo dos elfos. À noite, eles acamparam em uma colina e comeram e cantaram. E Gildor discutiu o perigo que assombrava os 3 hobbits. Ele sentiu os medos e incertezas de Frodo sobre sua viagem a Valfenda e ficou preocupado ao ouvir que Gandalf não havia retornado como havia prometido a Frodo. Quando Frodo perguntou se ele deveria esperar por Gandalf, Gildor respondeu que a escolha era de Frodo, mas se ele exigisse conselho, então Gildor o aconselhou a não esperar, mas a seguir os planos de Gandalf com companheiros confiáveis. Depois de se separar dos hobbits, Gildor informou a outras companhias élficas para ficarem de guarda e enviou uma mensagem para a casa de Tom Bombadil, provavelmente antes do dia 26. Ele também falou com Aragorn e enviou uma mensagem para Elrond. Gildor Inglorion não aparece nos filmes, mas uma cena parecida acontece na versão estendida. A participação de Gildor foi omitida para acelerar a jornada dos protagonistas rumo a Valfenda. Outro personagem ocultado foi Erkenbrand, em As Duas Torres. Erkenbrand era o senhor do chamado Fold Ocidental. Ele estava no Forte da Trombeta durante a primeira Batalha dos Vales do Aizen. Quando as notícias da morte de Theodred, o filho de Théoden, na primeira Batalha dos Vales do Aizen, em 25 de fevereiro de 3019, chegaram a Erkenbrand no dia seguinte, ele assumiu o comando da Marca, que era uma divisão militar de Rohan. Em 2 de março de 3019, a segunda Batalha dos Vales do Aizen foi travada e as defesas no Aizen foram repelidas pelas forças de Saruman. Os sobreviventes liderados por 2 guerreiros de Rohan, Grimbold e Elfhelm, estavam recuando dos vales do rio Aizen quando encontraram Gandalf. O mago então disse a eles que Théoden buscava o refúgio do Forte da Trombeta e que eles deveriam se juntar a Erkenbrand para atacar o exército sitiante enviado por Saruman. Foi aí que eles chegaram com 1000 homens na madrugada de 4 de março e mudaram a maré da batalha no abismo de Helm. Erkenbrand não foi a Minas Tirith para lutar na Batalha dos Campos de Pelennor. Pelo contrário, o rei Théoden deu a ele o comando das forças que foram deixadas para trás para defender Rohan. Théoden assim o ordenou, pois reconhecia a dignidade e a autoridade de Erkenbrand. Após o funeral do rei Théoden, que ocorreu em 10 de agosto, o agora rei Éomer nomeou Erkenbrand para o posto de Marechal da Marca. Apesar de toda esta atuação nos livros, Erkenbrand é omitido nos filmes e sua figura é fundida com a de Éomer nas cenas finais no Abismo de Helm para basicamente simplificar a narrativa.
O porquê desses personagens terem sido cortados ou modificados tem a ver com o desafio de se adaptar uma obra tão rica e complexa como a de Tolkien para o cinema. Em muitos casos, as escolhas foram feitas para manter o foco na narrativa principal e para garantir que o público, especialmente aqueles que não leram os livros, conseguisse acompanhar a história sem se perder em detalhes e personagens secundários. Adaptar uma obra tão vasta requer decisões complexas e, inevitavelmente, algumas das nuances e personagens menores tiveram que ser sacrificados. Agora que você conhece alguns dos personagens que ficaram de fora dos filmes, a pergunta que fica é: como seria a história se eles tivessem sido incluídos? Deixe nos comentários qual personagem você mais sente falta e como você acha que ele teria mudado a dinâmica dos filmes. Por hoje é isso, pessoal. Se você